Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Abra a tua Bíblia na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A perversão do Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Tá bom o som lá atrás, tá? Tá bom? Ok? Posso ler? Então o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia e diz: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja considerado filho do diabo. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mais uma vez estamos nós aqui reunidos no Teu santo dia, no dia que o Senhor separou para que nós o dedicássemos inteirinho a Ti, como mandamento eterno, para que o Senhor nesse dia seja louvado, seja glorificado, seja reverenciado, reconhecido como Deus soberano. E já no início dessa manhã, estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz, prontos para recebermos o alimento sólido, o alimento da alma, a Tua palavra pregada com verdade, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Fala-nos nessa manhã, fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala àqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me inspiração, Senhor Jesus Cristo, sabedoria para explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência vem de Ti, meu Deus. Não é uma capacidade minha, não é uma capacidade humana, é o Senhor que me capacita. Se o Senhor não me capacitar, em vão será todo esforço que eu faço. Usa-me mais uma vez nessa manhã. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, mas leve em consideração o quanto eu Te amo, o quanto eu sou fiel a Ti, o quanto eu sou fiel à Tua palavra, o quanto eu me esforço em prol do Teu reino e do Teu povo. Eu Te peço em nome de Jesus, e todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Há muita coisa dentro dessa a perversão do Evangelho. Você vê que há 12 mil anos atrás já havia isso na igreja. A igreja recém-nascida, a igreja bebezinha, e Paulo já tinha que escrever para os Gálatas, dizendo: olha, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Querem perverter o Evangelho. E ele diz: mas fiquem ligados, porque ainda que nós mesmos, ou eu, ou Barnabé, ou Tito, ou Timóteo, mesmo que um de nós venha e pregue Evangelho que vá além do que nós já pregamos, que é esse que essa igreja prega, pode considerá-lo maldito. Não tem parte com Deus, não é de Deus. Então há 12 mil anos atrás já havia
a perversão do Evangelho. E hoje, entre as muitas perversões do Evangelho, há uma que eu considero uma das armas primorosas do diabo para fazer com que o joio seja reconhecido como trigo, que o cabrito seja reconhecido como ovelha, que o filho do diabo seja reconhecido como filho de Deus, que é o sistema de apelos. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Levante a mão, venha na frente do altar. Esse sistema de apelo é uma das armas mais eficazes do diabo para introduzir o joio no meio do trigo. Você vai entender por quê. Volte um pouco atrás em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. Versículo 44. Atos capítulo 13, versículo 44 em diante. Então vou ler. Ok? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para receber o óleo ungido. Hã? Não é isso que está na Bíblia de vocês? Ah, desculpa, para receber o sal. Mas hoje é assim, né? As multidões afluem quando se distribui sal, óleo, essas coisas assim. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Versículo 48, preste atenção agora. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, Paulo pregou e a Bíblia diz que creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nesse texto não está dizendo que eles foram destinados para a vida eterna porque creram. Não, aqui diz o contrário. Eles creram no que Paulo falou, eles creram naquilo que Paulo ensinou, naquilo que Paulo pregou, porque eram destinados para a vida eterna. Só crê na verdade, só crê no Evangelho quem Deus predestinou. Diga graças a Deus por isso. Essa é a verdade do Evangelho. A palavra da verdade, a palavra de Deus é pregada através do rádio, ou através de um programa de televisão, ou num culto dentro de um templo, ou num culto ao ar livre, em qualquer lugar que seja. E aqueles que foram predestinados por Deus para a salvação, quando ouvem, creem. E esse creem não é um crer, eu creio, amém, é verdade. Não é isso não. É um crer que transforma a vida. É um crer que opera uma mudança radical na vida da pessoa. É aquilo que a Bíblia diz, ela nasceu de novo. Opera o milagre do novo nascimento. Em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Diz isso. Felizmente a igreja moderna não dá a mínima para a verdade de Deus. A igreja moderna, ou a falsa igreja, vive de um evangelho pervertido. Então diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é a pergunta que cabe aqui? Quem são aqueles que Deus chama? Está no texto. Quem são? Aqueles que Ele predestinou. Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Diga graças a Deus. Agora a pergunta é a seguinte: como é essa chamada de Deus? Aos que predestinou, a esses também chamou. Como é que se dá essa chamada? É através de um apelo?
quem quer aceitar Jesus? Não. É quando o próprio Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Eu ouvi o evangelho da graça de Deus sendo pregado e Deus efetuou em mim o querer este evangelho, o querer esta verdade, o viver esta palavra, abraçar esta palavra, mudar a minha vida, mudar os meus erros, mudar as minhas atitudes erradas. À medida que eu ia ouvindo, à medida que eu ia lendo, Deus ia efetuando o querer e o realizar. E eu fui corrigindo tudo. Me transformou num novo homem. Deus criou em mim o querer renegar o falso evangelho, odiar o falso evangelho que eu preguei durante tantos anos. Deus efetuou em mim o romper com a seita universal. E todos vocês sabem que eu vivia como um verdadeiro marajá. Eu era um dos líderes no Brasil inteiro. Você renunciar a isso é muito difícil. Só renuncia se Deus efetuar nele o querer e o realizar. Senão, não renuncia. Não tem como renunciar. Eu sei do que eu estou dizendo. Amém? Então, ao mesmo tempo que Deus efetuou o querer, Ele também me impulsionou a realizar aquilo que Ele queria. Aquilo que Ele queria que eu fizesse. Tudo é um mover sobrenatural de Deus. Eu não preguei mais aquele falso evangelho. Eu confessei que preguei errado diante de toda a igreja. Eu confessei os meus erros na televisão. Eu confessei os meus erros na emissora de rádio. É difícil isso, viu? Um líder que tem multidões que o seguia, ter que renunciar àquelas multidões, chegar e dizer, eu preguei errado. Tudo que eu preguei até hoje, esqueçam, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Então, a chamada de Deus é isso. É uma chamada eficaz. Não é um apelo que o pastor faz. Por favor, creiam. Só que como não há conhecimento, a grande falta de conhecimento, os lobos vorazes vêm e estabeleceram dentro da igreja o sistema de apelo. Hoje os apelos estão aí. Em tudo quanto é lugar. Na maioria esmagadora dos cultos, o sistema de apelo está presente. Termina-se a pregação, alguém toca uma música que mexa com as emoções da pessoa, e aí o pastor começa a fazer um apelo. Olha, se você foi tocado pela palavra, se você crê em Jesus, levante a sua mão agora, fique de pé, venha aqui diante do altar, que eu quero fazer uma oração especial por você. Você vai fazer parte do reino de Deus, você vai ter garantida a sua salvação, você vai fazer parte da família divina, e vai fazendo. Eu sei porque eu fiz isso. Eu fiz isso. E quando eu via que tinha alguém novo na igreja, e aquela pessoa estava, sabe, com dificuldade em aceitar o apelo, eu dizia, olha, quem sabe seja a última chance hoje. Quem sabe você sai daqui e chega ali na porta, um carro te atropela. O bandido te assalta na esquina, atira na tua cabeça, você vai para o inferno. Aí o cara pegava e não resistia, era muita pressão. Ele dizia, vai que acontece comigo hoje, já aceitei Jesus, já aceitei Jesus. Vinha correndo para frente do altar. É assim. O pior é que as pessoas estão tão cegas, tão sem entendimento, que acreditam que o fato de levantar a mão e aceitar Jesus, ou vir diante do altar, é a prova de que Deus está agindo ali na igreja. Olha como Deus está agindo, olha quantas pessoas estão aceitando Jesus. O pastor diz, olha, hoje no culto, 20 almas foram salvas, porque atenderam o apelo, porque levantaram a mão, porque vieram para diante do altar. Mas a verdade bíblica é que esse método é diabólico, é completamente contrário à verdade da Bíblia. Não tem nenhum respaldo nas escrituras sagradas. Só que esses picaretas que utilizam esse método de apelo, eles costumam forçar a barra, dizendo que Jesus também fazia apelos. Você já ouviu isso? Não, Jesus também fazia apelo. E utilizam alguns versículos para respaldar isso. Vamos ver se Jesus fazia apelo. Olha um dos versículos que ele usa. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 21.
Todos? Olha só, Jesus falando com o jovem rico. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele está vendo? Jesus fez um apelo para o jovem rico. Vamos ver. Mais adiante, no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Ok? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Venham após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Ele diz que isso aqui é apelo. No capítulo 2 de Marcos mesmo, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ora, meu irmão e minha irmã, dizer que isso aqui é Jesus fazendo apelo, é distorcer de uma forma descarada o evangelho da graça de Deus. É distorcer de uma maneira diabólica o texto sagrado. Jesus nunca falou, em todos os 3 anos que ele desenvolveu o seu ministério terreno, que uma pessoa, seja ela qual for, tenha usado o livre-arbítrio para aceitar ele, para aceitar a verdade da palavra, para tomar uma decisão em prol do reino. Ele nunca falou isso, pelo contrário. Os judeus odiaram Jesus porque ele ensinou que o homem não tem livre-arbítrio, que tudo depende de Deus, que nada depende do homem, que Deus é soberano, que é um povo que pertence a Deus, que o pecado de Adão matou, mas que Deus lhes concede vida outra vez. Amém? Quer ver? Adiante um pouco e venha no livro de João. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: todo aquele que o Pai me dá, olha só, depende do Pai dar. Esse virá a mim. Quem é que vem a Jesus? Todo aquele que o Pai lhe dá. Se o Pai não lhe der, não virá. Cadê o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio? Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. Há a possibilidade de alguém vir a Jesus porque o Pai lhe deu e amanhã por um pecado, alguma coisa, Jesus o lançar fora? Não. Não há. Aí já anula também o falso ensino de que a salvação se perde. Eles não aceitam que salvo uma vez, salvo para sempre. Não creem nisso. Versículo 44. Jesus repete: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Depende do Pai dar, depende do Pai trazer. Aí no versículo 65, pela terceira vez, na mesma mensagem, na mesma pregação, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Sabe o que aconteceu por causa desse ensinamento? Leia o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por isso que Jesus nunca fez apelo. O que Jesus fazia era determinar: levanta-te e segue. O cara levantava e seguia. E por que levantava e seguia? Porque ele mesmo efetuava naquela pessoa o querer e o realizar. E aí as pessoas prontamente o atendiam. Por isso que a gente fica pensando assim: poxa, os caras estavam lá lavando a rede, tinha uma empresa de pesca. Jesus passa, larga a pesca. A partir de hoje será pescador de homem, e eles saem atrás de Jesus. Você pensa que é porque eles quiseram ir atrás? Porque Deus efetuou neles o querer e o realizar. Senão não largava pesca nenhuma. Não iam cair numa aventura que eles não sabiam nem o que era, nem o que significava. Amém? Olha, Jesus falou também, no capítulo 10 de João, um pouquinho à frente.
capítulo 10, versículo 27. Olha o que ele disse aqui. Preste atenção. Vou ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Onde está livre-arbítrio aqui? Não tem livre-arbítrio. As minhas ovelhas ouvem. Não é ouvir com esses ouvidos de carne. Não é ouvir com esses ouvidos de orelha grande. Com esse aqui todo mundo ouve. Ouve, obedece. Meu filho, dê ouvido a seu pai. Faça o que seu pai está mandando. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem e obedecem. Praticam. Por isso que há uma transformação ao novo nascimento. A pessoa se torna uma nova criatura. Diga graças a Deus. Um pregador desses da lei, dessas seitas, tinha amizade com um pregador que pregava o evangelho da graça de Deus. E disse que o pregador que pregava a graça um dia convidou ele para ir assistir um culto na igreja. E ele foi. Aí ouviu a mensagem, o pregador pregou uma mensagem maravilhosa. Chegou no final, ele percebeu que havia um clima de temor reverencial a Deus, que a igreja estava impactada pelo que ouviu. E aquele pregador da lei, das seitas, acostumado com o sistema de apelo, e diante da mensagem que foi pregada, uma mensagem tremenda, uma mensagem profunda, uma mensagem que impactou a igreja, ele disse, agora ele vai fazer um apelo e todo mundo vai ficar de pé. Todo mundo vai levantar a mão, todo mundo vai vir para diante do altar. Vai ser uma coisa tremenda. Só que ele ficou esperando e nada do pastor da graça fazer apelo. Para surpresa desse homem, o pastor que pregava a graça disse, olha, não venham até aqui diante do altar. Não fiquem chorando, emocionado pela verdade que vocês acabaram de ouvir. Vão para casa e coloquem em prática aquilo que vocês ouviram. Vivam a palavra que Deus acabou de falar com vocês. Então, é assim que Deus faz a obra. É dessa maneira que a obra é feita. Se fugir disso aqui, é um falso evangelho. Isso aqui reflete exatamente a atitude de Jesus durante o seu ministério. Pode ler aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus estava preocupado em que as pessoas colocassem em prática os ensinamentos dele. Ele estava preocupado que as pessoas ouvissem e praticassem, que fossem transformadas, que se apresentassem ao mundo como novas criaturas. Era essa a preocupação dele. Não era em fazer apelo para as pessoas virem à frente, não era fazer um apelo para a pessoa levantar a mão e aceitá-lo. Não existe isso aqui na Bíblia. Dizer que Jesus fazia apelo é perverter o evangelho. É um uso desonesto da Bíblia. É um uso desonesto das Escrituras. É distorcer o texto sagrado. Aí você diz assim, pastor Carlos, mas qual é o problema de um pastor fazer apelo? Qual o problema, pastor? Uma coisa tão simples. Quem quer aceitar Jesus? Levante a mão, vem aqui na frente. Pastor, eu não vejo problema nisso. Bom, eu vejo todo o problema do mundo. Em primeiro lugar, porque isso não é bíblico. E aquilo que não é bíblico é uma perversão do evangelho. Já começa por aqui. Em segundo lugar, que eu considero ainda mais grave, é que o sistema de apelo leva a pessoa que atende o apelo a crer que porque ela levantou a mão ou porque ela veio para diante do altar, ela já é uma pessoa convertida, ela já faz parte da família de Deus, ela já é uma pessoa salva, ela já é um filho amado de Deus, ela já nasceu de novo. Não, atendi o apelo, estou salva. Oh, hoje eu me converti, viu? Foi mesmo? Como é que você se converteu? O pastor fez um apelo, não resisti. Me emocionou tanto, levantei a mão, aceitei. Oh, olha, fulano que mora na minha direita, na casa da minha direita, hoje estava na igreja, aceitou Jesus. O pastor fez um apelo, ele foi lá na frente do altar. É mesmo, é? É, ele agora é crente. Ele agora nasceu de novo. É esse o problema. Tem uma moça, uma jovem senhora de uns 40 anos, mais ou menos, que ela tem um salão de beleza lá perto de casa. E quando minha mulher quer fazer as unhas, ou quer fazer uma escova, ela vai lá nesse salão. E ela disse para mim assim, minha mulher, sabia que ela é da
Como é que é aquela seita da prancha? Bola de neve. Ela é da bola de neve. Olha, não entende nada de Bíblia. Quando eu começo a falar as coisas, ela diz, isso está na Bíblia? Tá, sim, está na Bíblia, não conhece nada. Aí minha mulher diz assim, olha, você vê como é que são as coisas, né? Chama tanto palavrão, tanta pornografia no salão. Aí essa semana ela criou um grupo no WhatsApp só das clientes do salão. A minha mulher disse que ela ligou para ela, olha, Sandreli, eu te coloquei no grupo, no grupo das minhas clientes. Tá, tudo bem. Parece que ela fez aniversário sábado, ontem. De sexta para sábado. Aí minha esposa disse que estava de noite em casa. Meu filho Renan estava com o iPhone da pastora. Aí viu entrar uma... Sua mãe, olha o que está entrando aqui. Minha mulher disse, o que é? Ele disse, olha aí. Só pornografia. Fotos imorais, foto de homem nu, foto de membros. As amigas, as clientes do salão botando, e cada uma dizia uma coisa, é disso que eu preciso, é isso que eu adoro. Olha, aí minha mulher disse, me exclui disso aí agora. Me exclui. E mandou uma mensagem, e disse, primeira vez que eu for lá, vou dar-lhe uma lição de moral, dizer que isso não é ser cristão, que isso é abominação aos olhos de Deus, que isso é o falso cristianismo pendente. É assim que as pessoas vivem, irmão. É esse tipo de igreja que as pessoas querem. Onde vale tudo. Onde não há compromisso com Deus. Onde não existe nada. Olha, abra em Mateus capítulo 7. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus alerta sobre essa possibilidade da pessoa pensar que é salva, quando na verdade não é. Olha, o que tem de gente pensando que é salvo e não é, como também o que tem de gente pensando que é predestinado e não é, pensando que crê no Evangelho da Graça e não crê. Porque o crer, quando a Bíblia diz crer, não é o crer, eu creio. Todo mundo diz que crê. Pergunta a um espírita, você crê em Deus? Creio. Pergunta a um católico, você crê em Deus? Creio. Pergunta a Timo de Jeová, você crê em Deus? Creio. Todo mundo crê. Pergunta a uma pessoa que está lá fora bebendo, fumando, se prostituindo, você crê em Deus? Creio. Não, esse crer é uma mudança de vida. Quando você diz eu creio, você ouve a palavra, pratica a palavra, você nasce de novo, o Senhor te enche do Espírito dele, você se torna uma nova criatura. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a condição para que alguém entre nos céus? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus, praticar a palavra, ser perdoador, não ser fofoqueiro, não ser desonesto, viver vida reta, viver vida santa, frequentar os cultos, guardar o dia do Senhor, ser fiel a Deus nos dízimos, ser generoso nas ofertas, e etc, 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 etc. Essa é a condição. Aí ele continuou, falando do dia da sua vinda. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagre, e em teu nome não fizemos o seminário da graça, e em teu nome eu comprei mensagens gravadas, pregadas pelo pastor Carlos, em teu nome eu aprendi sobre predestinação, sobre a eleição, eu aprendi sobre as duas sementes, eu aprendi sobre a soberania de Deus. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Um dos maiores pregadores da graça, século XIX, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, com muita frequência, aqueles que se dizem se converter no meio da euforia, muita gente diz se converter, né? Euforia, no meio da emoção, vem ao templo, ouve uma palavra, a palavra toca, a palavra emociona, ele diz, morrem quando a euforia acaba. Quando a euforia acaba, é o chamado fogo de palha. O fogo de palha. Como eu já vi isso aqui.
Tinha um rapaz, que eu não vou dizer o nome, chegou aqui, uma empolgação, o cara parecia elétrico, sabe? E eu digo, caramba. Aí um dia a irmã Ruth disse, pastor, leva mal não, o senhor não acha fulano muito parecido com aquele Nilson que teve um tempo aqui e depois fez uma opção de bobagem e foi embora? Eu digo, vamos esperar para ver, né? Não deu outra. Hoje nem fala mais com a gente. Veio, cantou, trouxe grupo de fora, todos os dias me alugava, ficava 1 hora e meia de telefone, uma euforia danada. Quando a euforia passa, acaba a conversão. É a falsa conversão. Não tem nada a ver com Deus. Nada, absolutamente nada. Um pregador escocês, também do século XIX, ele dizia o seguinte: em cada 50 pessoas que atendem o apelo, 49 não se converte. E cada 50 que atendem o apelo, 49 não se converte. Diz que um pastor estava fazendo um culto, esse culto evangelístico, que fala de cura, fala de riqueza, fala de prosperidade. E o tempo estava superlotado. Porque se você ocupar um rádio, dizendo que vai orar para curar o doente, curar o canceroso, para libertar o viciado, para Deus abrir porta, para fazer o pequeno empresário se tornar milionário. Olha, enche o templo em 12 minutos. É a maior facilidade do mundo. Aí, templo lotado, muita gente pela primeira vez, muitos convidados. Aí ele se preparou para fazer o apelo, chamou um diácono e disse, arranja 2 latas aí. O diácono trouxe 2 latas, esse escreve numa céu, escreve no outro inferno. Aí o diácono escreveu, colocou 2 latas em cima do altar. Aí ele disse, quem está pela primeira vez? Levantou uma multidão pela primeira vez, em busca de cura, em busca de riqueza, em busca de prosperidade. Aí ele disse, entrega um papelzinho a cada pessoa. Já estava tudo preparado, né? Entregou o papel. Agora escreva seu nome. As pessoas que estavam pela primeira vez escrevendo o nome. Agora você vai escolher, vem aqui na frente e escolha, céu ou inferno. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo colocou o papelzinho na lata que estava escrito céu. Todo mundo. Alguém escolhe inferno? Você já viu alguém dizer, eu quero ir para o inferno, eu quero escolher o inferno, eu vou para o inferno? Quando ele fez o apelo, que pediu para os convidados ficarem de pé, receber o papelzinho, colocar o nome e vir na frente escolher a latinha que eles queriam, cada um colocou a sua na lata que dizia céu. Aí ele disse, a partir de hoje, vocês se tornaram crentes em Jesus Cristo. A partir de hoje, vocês são pessoas salvas. A partir de hoje, vocês escolheram a salvação. Você vê a coisa como é absurda? Por isso que o Evangelho da Graça é tão rejeitado, tão odiado. Eu não estou dizendo que ninguém que atende um apelo nesses lugares aí não seja convertido. Eu não estou dizendo isso. Pode ser que um ou outro seja, mas não porque atendeu o apelo. Porque Deus efetuou nele o querer e o realizar. Diga graças a Deus. Então, o grave, irmão, desse sistema de apelo é que ele acaba gerando 2 tipos de conversões. A falsa e a verdadeira. Gera 2 tipos de conversões. E o mais grave disso é que todas as duas, tanto a verdadeira como a falsa, são aceitas na igreja que faz apelo como verdadeira. O que se converte de verdade é aceito como convertido, o que se converte de mentira é aceito como convertido, todo mundo é visto como ovelha, todo mundo é visto como salvo, todo mundo é visto como filho de Deus, todo mundo é visto como fazendo parte da família divina. Isso é cruel. Mistura joio com trigo, mistura cabrito com ovelha, mistura quem é filho de Deus com quem é filho do diabo. Então esse método é falso, não está de acordo com a Bíblia, produz falsas conversões, ele depende de técnicas manipuladoras, ele nega a soberania de Deus, mas é o que está estabelecido aí em 90% do sistema religioso que está implantado no dia de hoje. Só não enxerga quem não quer.
Tem um exemplo em Atos capítulo 17, que é muito importante. Eu queria compartilhar com a igreja. Atos capítulo 17. Paulo chega em Atenas, na Grécia, faz uma pregação maravilhosa, aponta o erro que havia ali naquela cidade, desmonta o sistema doutrinário diabólico do povo e conclama as pessoas ao arrependimento. Como é que essas pessoas reagiram? Veja só, Atos 17, versículo 32 em diante. Vou ler. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, olha, Paulo nem falou sobre predestinação. Falou sobre ressurreição dos mortos. Olha, a pessoa morre, se ela morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, ela vai viver eternamente com Deus. Essa era a pregação. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. Temos coisa mais importante para ouvir? Não, Paulo, olha, outra hora a gente vai ouvir você falar sobre isso. Não estamos interessados nisso. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Olha, irmãos, Igreja de Jesus Cristo, a reação à pregação que se faz no dia de hoje continua seguindo esse padrão aqui. Sempre que a verdade de Deus é pregada, seja no púlpito, seja no evangelismo, seja num programa de rádio, sempre haverá 3 tipos de reação. Uns escarnecem, que predestinação coisa nenhuma, que soberania o quê, o homem tem livre-arbítrio. Sempre assim. Rejeitam a verdade, renegam o evangelho de uma maneira clara, de uma maneira que não deixa dúvida. Outros ficam meio cabreiros, ouvem. Puxa, será que é? Será que não é? Tal, aquela coisa, mas não passa disso. Não tomam nenhuma atitude em favor da verdade. E há aqueles que creem de todo o coração, abraçam a verdade e se agregam ao povo de Deus e nunca mais saem. Sempre esses 3 tipos. Em qual desses tipos você está inserido? Dos que ouvem e não creem? Ouve, mas não pratica? Ouve e fica meio lá, meio cá? Será que eu devo guardar o dia do Senhor mesmo? Será que é assim como o pastor diz? Será que é assim como está na Bíblia? Que o domingo é o dia do Senhor? Será que eu tenho que vir em todos os cultos? Será que eu tenho que estar terça-feira na igreja? Será que eu tenho que estar quinta? Será que eu tenho que amar a minha esposa como Jesus amou a igreja? Será que eu tenho que ter atitude santa? Será isso, será aquilo, será isso, será aquilo? E vai. Outros ouvem só uma vez e é suficiente. Não precisa o pastor ficar exortando. Não precisa o pastor estar dizendo: irmão, você faltou o culto. Não falte o culto. Você não está guardando o dia do Senhor. Não, a pessoa abraça a verdade, meu irmão, se agrega ao povo de Deus e nunca mais sai. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? Toda vez que a palavra é pregada, Carlos Augusto, essas 3 reações aqui se fazem presentes. Todas as vezes. Uns vão rejeitar, outros vão fingir que vão mudar com o tempo, mas outros mudam de imediato. Já viu aquela pessoa? Não, eu tenho certeza que Deus vai me mudar. Não, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, e não muda nunca. Nunca, 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 nunca. Por isso, a missão do pastor, a missão da verdadeira igreja é pregar a palavra com verdade, é pregar a palavra com fidelidade e deixar o resultado a critério de Deus. Deus é que vai fazer o resultado. Por quê? Porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar. É Deus que faz isso. Se o pastor confiar que a palavra de Deus é suficiente para salvar, não há necessidade de usar nenhuma estratégia humana. Não há necessidade de ficar criando métodos. Ele abandona o sistema de apelo, ele prega e deixa o resto por conta de Deus, que é o que nós fazemos aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Eu só fico preocupado quando eu prego em ver o mover de Deus na vida das pessoas. Eu não fico preocupado com resultados numéricos. Eu quero ver se se a pessoa está se convertendo, se a pessoa é nova criatura, se a pessoa de fato, de verdade, ouviu a palavra, creu, colocou em prática, mudou por inteiro, se ela apresenta o caráter de Deus. Essa é a minha preocupação, porque lamentavelmente, hoje, o sucesso de um ministério não é medido pelas pessoas convertidas, é medido pelo número de membros que a denominação tem. Não importa os meios que o pastor use, se aquele meio que ele está empregando atrai multidões, superlota o templo, ele é tido como um pastor de Deus, ele é tido como um pastor bem-sucedido. Eu pregava para 100 mil pessoas. Qual foi o estádio desse Brasil que eu não fui e superlotou? Eu não pregava a verdade, eu pregava o falso evangelho. Pastor, qual era a técnica para atrair tanta gente? Hoje vai ser distribuído o óleo de Israel. Fazia uma viagem a Israel, filmava lá em Israel, comprando óleo numa tendinha. Olha, estamos levando óleo, viu? Óleo para ungir daqui de Israel. Uma garrafinha assim, ó. Como é que uma garrafinha assim dá para distribuir para o Brasil inteiro? Porque chegava aqui e mandava comprar no bom preço da esquina. Óleo da pior categoria, botava no vidrinho e tinha gente que recebia. Eu quando comecei a dar os primeiros passos na Seita Universal, aí eu era louco pelo óleo de Israel. Quando eu assistia na televisão, mostrando de Israel o óleo, eu dizia, hoje vai distribuir o óleo, mamãe, vamos lá. Aí minha mãe ia comigo, pegava o óleo, eu digo, olha, puxa vida, é diferente, né? Chega, é dourado, parece ouro. Quando eu entrei no sistema, um dia eu chego na sede da Seita Universal na abolição, estavam preparando a distribuição de óleo. O que tinha de lata de óleo, eu digo, o que é isso? Eu digo, não é o de Israel, não, é pela fé, é só para estimular a fé. Aí que eu fui ver que era uma fraude. Entendeu? Né, irmã? Fé de óleo. A fé de óleo, é. Irmãos, igreja bem-sucedida não é um edifício como esse aqui, superlotado de pessoas. Igreja bem-sucedida é quando ela tem pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas que glorificam a Deus, que glorificam o nome de Jesus, que exalam o perfume de Cristo, que manifestam ao mundo o caráter de Deus, que glorificam o nome de Jesus na sua família, no local de trabalho, no convívio com as pessoas, no convívio dentro da igreja. Essa é a igreja cheia de Deus. Diga graças a Deus por isso. Por isso o pastor tem que ser fiel à sã doutrina, né? Lá no Velho Testamento, livro de Jeremias, capítulo 23, profeta Jeremias, tinha uma senhora que frequentou aqui a igreja. Aí teve um tempo que ela se invocou com as pessoas aqui na igreja, saiu. Passou um ano fora. E falava mal da igreja, esculhambava com todo mundo. Mas depois de um ano voltou. Aí me procurou, pediu perdão, que agora ela reconheceu que estava errada, que sofreu muito onde ela estava. Eu pensei que ali pregava a graça de Deus, são pregações sem sal. Aí falou, pediu perdão. Não, irmão, está perdoada. Num culto aqui da igreja, eu contei a história dela, chamei-a, perdoei-a e disse para ela assim, olha, vou logo dizer para a senhora, eu chamei a senhora de filha do diabo, mas a minha Bíblia diz, se alguém se arrepender desse erro, seja considerado vaso para a honra. Como a irmã veio, se arrependeu, então eu considero a irmã filha de Deus, é o que a Bíblia manda. Aqui diante da igreja. Ficou, queria servir, quero fazer, quero acontecer, mas eu nunca vi fruto de conversão. Eu nunca via. Fez feirinha, entrou no coral, criou problema no coral. Os irmãos do coral disseram uma vez para mim, não dá. Ela é prepotente, ela é arrogante, ela está atrapalhando a coisa. Aí teve um episódio que ela teve que ser afastada do coral, que eu não vou dizer qual é o episódio.
teve que ser afastada do coral. Não foi eu que afastei, não. O próprio coral afastou. Ela mesma tomou a atitude de se desligar. Mas ficou conversando comigo, pastor, olha, eu estou arrependida, como é que eu faço para voltar? Eu digo, olha, a irmã tem que ficar frequentando os cultos, mostrando aos irmãos bons frutos, mostrando que a irmã mudou, mostrando que não é arrogante, que não é prepotente, que a irmã não fez isso de que acusaram a irmã. E deixa Deus agir, irmã. Deus é soberano. Se for da vontade de Deus, Deus vai te colocar de novo no coral. Fica tranquila. Fica tranquila. Ela só ficou tranquila durante alguns meses. Depois de alguns meses, ela começou a ficar intranquila. Não, mas se o senhor der uma ordem, eu volto. Eu não posso passar por cima. Eu não posso obrigar a senhora a voltar. Calma, irmã. A senhora não crê que Deus é soberano? Creio. A senhora não crê que Deus está no controle? Creio. Então espere. Aí ela passou a ficar com raiva de mim. Aí começou a falar mal de mim. Começou a falar uma série de bobagens. Os irmãos vieram, disseram. Aí eu chamei ela, irmão André, irmão Carlos Augusto, pastor Ergues e ela. Reunimos no gabinete. Eu digo, minha irmã, o que é que está havendo? O que a senhora está falando mal da gente? Por que a senhora está falando isso, está falando aquilo? A mulher com a cara parecia que estava manifestada. Se fosse no tempo da seita, eu ia dizer, está amarrado, em nome de Jesus. Aí André disse, a senhora falou isso e isso. Ela disse, mentira. Chamou André de mentira. Carlos Augusto, a senhora falou isso, isso e aquilo. Mentira. Eu digo, peraí, todo mundo está mentindo? Todo mundo está... Por que a senhora anda com um papel mostrando que eu conversei com a senhora pelo Facebook, dizendo que os irmãos do coral não queriam a senhora, que a senhora tivesse paciência, esperasse... Por que a senhora anda mostrando isso? Para me jogar contra os irmãos? Não, porque... Eu digo, olha, recebemos a senhora de volta, com todo amor, com todo carinho, perdoei a senhora diante da igreja, e ela com a raiva, qual é a raiva que a senhora tem de mim? A raiva é que eu creio que o senhor não me perdoou, aquilo não foi de coração. Não demorou uma semana, perna para que te quero. Aí quando encontra um ou outro, desce a lenha, meu irmão. É isso aqui, ó. Também tem muita gente que vem, ouve a palavra da graça e não se converte, não. Tem uma euforia pela novidade. Fica muito eufórico. Mas ficar eufórico é uma coisa, se converter é outra completamente diferente. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Diz assim a palavra: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, o que define o sucesso de um ministério? A fidelidade à palavra. Pregue a minha palavra com verdade. Não importa o número de membros. Não importa. O que define um ministério ser verdadeiro é a fidelidade. Aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Que é o que nós fazemos aqui nessa igreja. Aqui o pastor não sobe no altar para pregar o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Aqui a palavra é pregada com verdade. Se a carapuça vai caber na cabeça, se a ovelha se converte, conserta o erro, muda. Se não é, fica com raiva e sai. Não tem outra alternativa. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 14. Encontraram? Vou ler, hein? Jesus disse assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deixa eu falar, olha aqui, olha esse copo com água. Tem um dedinho de água. Isso tem pouca água ou muita água? Poucos os escolhidos. Dá para você entender o que significa poucos? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por que muitos são chamados, hein? Por que muitos são chamados?
Porque a palavra é tão poderosa que ela atrai todos. Até os filhos do diabo são atraídos pela palavra, mas eles não conseguem viver a palavra. É como uma rede de pesca. Você joga do barco, quando puxa, vem peixe bom e peixe ruim, vem pedra, vem lata, vem garrafa. Quando o pescador puxa, aí ele separa o que presta do que não presta. Por isso que ele disse isso aqui, ó. A palavra é pregada a todos. Todos ouvem, poucos são os escolhidos. Você tem ideia de quantas milhares de pessoas ouvem essa palavra pelo rádio? Eles vêm para cá, eles abraçam a verdade, eles reconhecem que estão ouvindo um falso evangelho? Não. Eles dizem que creem. Telefone, pastor, essa palavra é maravilhosa, palavra igual a essa não existe. E por que você não está na igreja ainda? Não, sabe o que é? Eu estou me preparando para ir para o inferno. Só se está se preparando para ir para o inferno. Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas... Não, que é isso, irmãos? Então, se preparam para vir. Se preparam para seguir. Há um tempo, há uma preparação. Não, eu sei que é verdade. E por que você não vem ainda? Não, sabe o que é, pastor? Eu estou pregando aqui para os irmãos. Carlos Augusto está dizendo que quando ele trabalha, católico é? Tem um que é católico, não perde um programa. Se dá o maior valor à nossa igreja. Aí pergunta se vem. 2 de Pedro. 2 de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1 e 2. Encontraram? Vou ler, hein? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como no meio do povo judeu, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Onde há práticas libertinas, onde há falso evangelho, via de regra há multidões. Teve prática libertina, teve falso evangelho, via de regra as multidões vão. Porque o que é que as multidões de incrédulos mais desejam? Ouvir um evangelho que não exija compromisso. Que a pessoa seja aceita como ela é. Pastor, mas Jesus não disse, vinde como estáis? Disse, venha como estáis que eu te mudo, que eu te transformo, que eu te faço uma nova criatura, que eu te faço um novo ser, né? Então o que as pessoas mais querem é isso. Vai lá, bate o cartão de ponto e está tudo bem. Bebe, fuma, diz palavrão, tem mau pensamento, não vive vida santa, não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom filho, não é um bom pai, não é uma boa mãe, dá mau testemunho no trabalho. Olha, é tudo que eles querem. E ser reconhecido como filho de Deus. Esse é que é o problema. Se eu tivesse passado essa semana que nós vivemos aqui agora, fazendo programa de rádio e dizendo, domingo a Cristo é vida mudou, agora vamos arrebentar a boca do balão. Olha, domingo vai ter um culto de libertação em graça, ou fazer uma oração forte em graça, e vou distribuir o óleo de Israel, que eu mandei alguém em Israel e trouxe exclusivamente para a gente. Só que o nosso é diferente. Diferente de todos os óleos que já distribuíram até hoje. Esse é o legítimo óleo de Israel. Eu vou orar. Você que está desempregado vai arranjar emprego. Você que está doente vai ser curado. Você que seu marido abandonou a casa, seu marido vai voltar. Você que está aflito vai acabar a aflição. Você tem ideia? A semana toda eu prometendo isso. Quantas pessoas estariam aqui hoje? Você faz ideia de quantas pessoas estariam aqui? Você quer ver uma coisa? Quem está aqui pela primeira vez hoje? Levante a mão. Quem está pela primeira vez? Ninguém.
Ninguém. Por quê? Porque o cara ouve uma pregação no rádio, forte, dura, profunda, que mostra que ser cristão é coisa séria, que a pessoa tem que mudar, que Deus a transforma, que ela tem que manifestar o caráter de Deus, e ele tem uma vida errada. Ele diz, não, deixa eu ficar onde eu estou, que está tudo bem. Ixi, olha lá como o pastor fala, tem que frequentar os cultos, o culto é compromisso com Deus, tem que estar terça, tem que estar quinta, tem que guardar o dia do Senhor. Vixe, a coisa lá é séria. Aqui eu vou um dia, falta um mês, e todo mundo me reconhece como filho de Deus, como cristão. Aqui o dia de Natal, eu não celebro na igreja, eu vou para minha casa, o pastor diz, legal, Natal é em família, pode vir que eu sou o primeiro a ir para minha família, fecha o templo, Natal não tem nada a ver com igreja, com templo. Aí é tudo que as pessoas querem, é tudo que as pessoas gostam. O cara é mulherengo, fica dentro da igreja olhando para a mulher de um, olhando para a mulher de outro, querendo pegar tudo quanto é mulher. Ele quer uma igreja que possa fazer isso. E se alguém reclamar com o pastor, entre aspas, ele vai dizer, irmão, eu te entendo, eu também sou assim. Só que nós temos que jejuar. Temos que matar a carne, irmão. Infelizmente é a verdade, né? Quando eu fazia parte da Seita Universal, cada reunião, que lá não chama culto, chama reunião. Cada reunião que eu fazia, vinham 300 pessoas, no mínimo, pela primeira vez. No mínimo. Pela primeira vez, todas as reuniões. Quer dizer, 3 por dia dava 900 por dia. Em busca da palavra, não, que não tinha palavra. Tinha história dos milagres que Jesus realizou. Você vê como é diferente o falso evangelho? Agora, lá no Velho Testamento, acho que hoje eu já passei da conta, né? Já. No livro de Números, capítulo 12, para você ver que o que conta para Deus é a fidelidade. Olha, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é a fidelidade. Porque quando se fala de infidelidade, Deus lembra de quem? De Lúcifer. O primeiro a ser infiel, se rebelou nos céus, arrastou uma terça parte dos anjos. Então, Números capítulo 12, versículo 7. Ele diz, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha, não é assim com Moisés, o meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. Vamos lá. Os meus olhos procurarão os que fazem jejum na terra. Não, os meus olhos procurarão os que fizeram o seminário da graça de Deus na Cristo é Vida. Não. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus não abre mão de fidelidade, querido. Não abre mão. Infiel é filho do diabo. Infiel não tem nada a ver com Deus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 21. Pronto? Ok? Diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele não diz aqui, muito bem, servo bom e bem-sucedido. Não, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus não abre mão da fidelidade. 1 aos Coríntios,
Agora já desembestei mesmo, vou direto. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Aproveitar que hoje eu estou com um pouquinho mais de gás. Glória a Deus, glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que Deus exige de cada um dos dispenseiros? Que seja encontrado fiel. Fiel à palavra, fiel à sã doutrina, viver aquilo que diz crer, colocar em prática aquilo que aprende. É isso que Deus espera dos dispenseiros. Senão não é dispenseiro de nada. Não é dispenseiro de nada, absolutamente nada. Então a responsabilidade, não só do pastor, mas de cada um de nós, é sermos fiéis. Diga, fiel. Isso aqui às vezes desagrada, né? Tem alguns membros de igreja que odeiam isso aqui. Talvez isso aqui desagrade alguns da tua família. Talvez você ser fiel vá ser visto como antipático por colega de trabalho. Talvez a tua fidelidade gere antipatia dentro da própria igreja. Talvez a tua fidelidade gere antipatia na tua família. Às vezes acontece isso. Mas se você está agradando a Deus, você é um servo vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora preste atenção. Essa fidelidade não é apenas intelectual. Não é apenas dizer eu creio. Não. Essa fidelidade aqui é a prática da palavra. É a prática da palavra. E eu quero terminar com duas passagens bíblicas. A primeira está lá no Velho Testamento, 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 12. Primeira de Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante. Ok? Amém? Todos encontraram? Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quando me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir ele aos meus olhos? E vou-lo restituirei. Me aponte um erro, Samuel disse. Me aponte um procedimento errado meu. Me aponte quem eu enganei, quem eu defraudei. Me aponte uma atitude que seja indigna da minha parte. Me aponte uma mulher que eu dei uma cantada, que eu agi de modo inconveniente. Me aponte, me aponte, me aponte. Eu fui fiel durante toda a minha vida, diz Samuel. Versículo 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Aleluia. É isso que Deus requer dos seus servos: fidelidade, vida reta, vida santa. Senão não é servo. E para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo manda chamar os pastores da igreja daquela época.
E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã de domingo.